Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão dele esteja sobre você nessa semana. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, no versículo 23, diz: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço é uma declaração que o próprio Jesus faz. Vamos adorar a Deus? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Mais uma vez. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
verdade, nós precisamos que o Senhor nos resgate todo dia para que nós possamos adorá-lo. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração. A nossa mensagem de hoje tem como título Bem-aventurado, e é o próprio Jesus que nos diz que bem-aventurado é aquele que não achar nele motivo de tropeço. Senhor, nós te agradecemos por sua bondade, por seu amor e misericórdia. Pedimos que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, fale ao nosso coração nesse momento. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, adoração e louvor. E entregamos esse momento, consagramos este momento ao Senhor. Bendito é o seu nome. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero começar dando um testemunho para você. Em 1990, na verdade são dois testemunhos. Em 1990, quando eu tomei a decisão de viver uma vida consagrada, de entregar o comando da minha vida para o Senhor Jesus, de aceitar Jesus. O que é isso, aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar o senhorio de Jesus. É aceitar o governo de Jesus sobre a sua vida. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. Sem Jesus, nós não somos nada. Em 1990, eu tomei a decisão de entregar o comando da minha vida para o Senhor Jesus e eu não sabia nada. Eu fui levado a Cristo pela mão de um amigo, pela mão do coronel Lucas, Alexandre Lucas Alves, que tinha naquele momento passado por uma experiência muito difícil, que é a experiência do sequestro lá na década de 90. Que ficou conhecido no mundo inteiro, porque foi uma ocorrência muito diferente, muito complexa e muito cheia de confusão. Nessa ocorrência, infelizmente, nós perdemos um amigo, né? O capitão Maurício, que na época era tenente Maurício. Também o coronel Lucas, na época tenente, foi baleado. O subtenente Gonzaga, deputado federal, foi baleado. Então foi uma ocorrência muito difícil. Depois dessa ocorrência, o coronel Lucas saiu daquela situação muito avivado, a sua fé muito fortalecida, e ele pregou o evangelho para mim, e eu, tocado por toda aquela situação, né, aceitei o governo do Senhor Jesus, o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Eu não tinha experiência nenhuma, exceto ser filho da dona Madalena, que nos levava pela mão para a igreja quando nós éramos pequenos. Na verdade, a minha conversão ela é interessante, mas eu não vou falar sobre ela aqui não, que eu converti criança. Eu fiz aliança com Jesus criança, mas fiz aliança, mas não cresci na graça e no conhecimento, né? Vivi uma vida mundana até meus 28 anos de idade, quando então, diante dessa situação, fui alcançado pelo evangelho em razão do testemunho da experiência que o Lucas passou. E aí, eu tomei a decisão de comprar uma Bíblia. Eu falei assim, eu preciso de uma Bíblia, eu quero comprar uma Bíblia. Mas que Bíblia? Eu sei que tem vários tipos de Bíblia, os mormons têm Bíblia, os adventistas têm uma Bíblia, os católicos têm uma Bíblia, os evangélicos têm uma Bíblia. E eu assim, meu Deus, que Bíblia que eu vou comprar? Eu quero tanto uma Bíblia, meu coração estava ardendo de desejo de conhecer as promessas de Deus, de conhecer os evangelhos, e eu queria muito ler a palavra de Deus. E eu então fiz uma oração a Deus, eu estava no centro da cidade, e eu falei com Deus assim, Senhor, me dirige, não me deixe comprar uma Bíblia que não seja realmente a Bíblia que o Senhor quer que eu leia. E eu fiz essa oração e entrei na Galeria do Ouvidor, né? Um lugar no centro de Belo Horizonte, e entrei na Galeria do Ouvidor e aquele tanto de loja, eu fui procurando uma loja onde que tivesse uma Bíblia. E eu entrei numa loja e eu comprei uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia Almeida, revista e atualizada,
uma Bíblia com fecho, e essa Bíblia me acompanhou durante muitos anos. Até estou procurando ela, estou lendo para minha biblioteca aqui, procurando essa Bíblia, né, que eu tenho um apreço muito grande, porque muitas coisas que eu aprendi nela. Não soltava essa Bíblia para nada, lia ela dentro do ônibus, lia na rua, lia em todo o tempo, né? Eu sou assim, eu leio almoçando, leio jantando, eu era assim, né? Eu era pior ainda, lia andando. Eu tenho uma irmã assim também, a Miriam, né? A gente via ela o tempo inteiro com o livro na mão, né? Ela estava lendo, estava andando e lendo, estava almoçando e lendo, né? Eu peguei esse vício dela. Nós tínhamos culto na academia na terça e na quinta-feira na hora do almoço. Naquele tempo, a polícia tinha hora de almoço para as pessoas que trabalhavam no serviço administrativo, né? Trabalhava até meio-dia, interrompia o trabalho meio-dia e voltava 2 horas. Nesse intervalo de meio-dia às 2, nós começamos a pregar o evangelho no quartel, inicialmente na academia. E naquele dia a gente vivia num ambiente, né? Esse ambiente da academia era um ambiente de muita gozação, de muita imoralidade. Tinha um povo que gostava de falar coisas obscenas, de contar piada indecente, um povo gozador. Eles não eram brincadeira quando eles pegavam no pé de uma pessoa. Meu Deus, nem existia no Brasil ainda a palavra bullying, mas eu acho que bullying é pouco para aquilo que eles faziam. E eu então peguei a minha Bíblia na hora do almoço, terça-feira ou quinta-feira, não sei, eu sei que eu peguei a minha Bíblia e falei assim, eu vou para o culto. E peguei a minha Bíblia pequenininha assim, pequena na metade dessa aqui mais ou menos, né, 2/3 dessa aqui, e eu falei assim, eu vou para o culto. Peguei a minha Bíblia e subi assim em direção ao auditório, e quando eu olhei para frente assim, lá estavam eles. Um professor terrível que nós tínhamos, muito gozador, misturado com os cadetes, dando gargalhada. Eles estavam mais ou menos a 100 metros na minha frente. E eu olhei para eles assim e eu pensei assim, eles vão zombar de mim, eles vão rir de mim, eles vão gozar a minha cara. Eu lembro você que eu não sabia nada do evangelho, era o começo da minha caminhada cristã ali, primeira semana, segunda semana, e eu olhei para eles e eu falei assim, e agora? Na hora que eu passar ali, eles vão zombar de mim, vão gozar minha cara, vão brincar comigo. E eu tive esse pensamento, mas imediatamente eu pensei assim, e daí? Eu tomei a decisão de ser cristão e eu sou. E se zombaram de mim, zombaram. E fui, peguei a minha Bíblia assim, né? Fiz como crente, né? Peguei a minha Bíblia, coloquei assim do lado do meu corpo, deixei ela visível assim, e fui andando com a minha Bíblia na mão. E eu fui passando por eles, e eles, por alguma razão, não me viram, ou se me viram, decidiram que não iam gozar minha cara, não iam brincar comigo, como eu tinha imaginado que eles fossem fazer. E eu fui passando, e eu cheguei no auditório e adorei a Deus naquele dia. Eu louvo a Deus por tudo isso que aconteceu, porque nós lemos um texto, né? Nós citamos um texto, né? No começo desse nosso culto, que é Lucas 7:23, no qual Jesus diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu não sabia nada ainda da palavra de Deus e posteriormente eu fui ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 26, Jesus dizendo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu fiquei muito feliz porque naquele dia, confrontado ali por aquela situação, eu tomei a decisão de não me envergonhar do Evangelho, de não considerar Jesus como tropeço para mim, de verdadeiramente enfrentar aquele meu primeiro desafio, aquela primeira provinha pela qual eu passei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. No nosso tempo, porque o mundo tem muito ódio do Evangelho de Cristo, o sistema mundano se levanta contra Cristo, se levanta contra o Evangelho, é sobretudo um sistema anticristão
e ele se levanta contra Cristo, contra a palavra de Deus e contra o Evangelho, então muitas vezes nós temos medo, nós temos vergonha, nós não queremos ser reprovados, nós não queremos ser escarnecidos, zombados. Então, de certa maneira, a pressão é tão grande do mundo em cima dos crentes que nós passamos a praticar o Evangelho, a palavra de Deus, como uma religião privada. Religião não se discute. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 18 e 19, do ódio que o mundo tem dele e dos discípulos dele. E ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Uma coisa você pode ter certeza: a palavra Deus, ela cabe, meu Deus, essa palavra, né, a palavra Deus, ela é uma palavra aberta e ela cabe tudo nela. Esse microfone pode ser Deus, o meu dinheiro pode ser o meu Deus, o meu filho pode ser um Deus para mim, a minha mãe pode ser uma deusa para mim, e assim tantas coisas podem ser colocadas no lugar de Deus, mas no lugar de Jesus Cristo. Quando você fala esse nome, esse bendito nome, o nome do Redentor, do Salvador, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, quando você fala o nome de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, o mundo se levanta, porque o mundo odeia Jesus Cristo. Porque ele, como o próprio Jesus diz, a luz de Jesus expõe as obras mundanas que são más. Então, muitas vezes, até mesmo nós que somos cristãos, que portamos esse bendito nome, tomamos a decisão, escolhemos guardar e esconder esse nome, e em vez de revelá-lo ao mundo, em vez de dar testemunho desse bendito nome, o nome do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor, daquele crucificado que hoje ressuscitado reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, em vez de eu proclamar esse bendito nome, nós guardamos esse bendito nome. E assim, muitas vezes, nós apagamos a lâmpada, escondemos a lâmpada, não damos testemunho e nos comportamos como se tivéssemos vergonha de Cristo, vergonha do Evangelho, como se Jesus fosse para nós motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus era completamente diferente do Messias esperado pelo povo judeu. Ele era pobre, ele era simples, ele era manso, ele era humilde, ele não veio armado, ele veio cheio de amor, de uma maneira simples, pregando uma mensagem de amor, e as pessoas não suportavam ouvir Jesus Cristo. Certa vez o Evangelho de João registra que Jesus, após pregar uma mensagem, as pessoas disseram para ele: duro é esse discurso, quem pode suportar isso? E muitos dos discípulos ali em João capítulo 6 abandonaram Jesus. Jesus então se volta para os discípulos, aqueles mais próximos, e fala com eles: vocês não vão embora, vocês não vão fazer como eles, vocês também não vão embora. E Pedro então, tomando a palavra, diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, ele era completamente diferente do Messias esperado pelo povo judeu. Jesus é ainda completamente diferente daquilo que o mundo quer
Ele é o que o mundo precisa, mas ele é completamente diferente daquilo que o mundo, que o sistema quer. Jesus chama você, Jesus chama a mim, cada um de nós, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus apresenta uma mensagem de salvação, de redenção, de libertação. Ele quer nos tirar do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Ele quer nos tirar da morte para a vida, das trevas para a luz, do império das trevas, debaixo do jugo de Satanás, do império das trevas para o reino dele, o Filho amado. Jesus quer nos levar para debaixo do comando, do controle, do senhorio dele. Ele é o bom pastor. O bom pastor, disse Jesus, dá a vida pelas ovelhas, mas muitas vezes, por amar o mundo, por temer o mundo, por nos conformar com o mundo, nós rejeitamos essa mensagem de salvação, as boas novas de salvação, e muitas vezes nós olhamos para Jesus e nós o vemos como motivo de tropeço. Nós temos vergonha dele. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meu irmão, minha irmã, se você me perguntar assim, qual a melhor decisão você tomou na vida? A melhor decisão que eu tomei na vida foi a decisão de me submeter completamente a Jesus Cristo, de deixar Ele governar a minha vida, comandar a minha vida, de me colocar como servo, de me colocar a serviço dEle. Jesus, a minha vida é sua. Faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Comanda a minha vida para que eu viva uma vida que glorifica o seu nome. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor Jesus, como servos dele, e o confessamos como nosso Senhor, então ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 15, eu não chamo você mais de servo, eu chamo você de amigo. Jesus quer ser o seu amigo, mas ele só será o seu amigo se você deixar. Talvez até esse momento da sua história você não tenha dado atenção a Jesus Cristo e a sua mensagem. Talvez você tenha vergonha dele, talvez você ache que Jesus é tropeço para você. Mas eu quero dizer para você, voltando ao começo dessa nossa reflexão para nós concluirmos, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, diz o próprio Cristo. Entrega a sua vida para o Senhor, não tenha vergonha dele. Seja amigo do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tem a palavra dele, procure adquirir a palavra de Deus. Se você tem e ela está no seu carro ou na sua casa aberta no Salmo 91 como um amuleto, toma a palavra de Deus e começa a ler. Como o nome diz, é palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus na sua vida, é Deus falando com você. Quando você deixa ela aberta no Salmo 91, no painel do carro para espantar o guarda, isso não tem efeito nenhum, é só superstição, bobagem da sua parte, deixar a Bíblia aberta na entrada da sua casa no Salmo 91 e não dar atenção e não se submeter à palavra de Deus, apenas deixar a Bíblia aberta ali como um amuleto, como um talismã. Isso é tão somente bobagem da sua parte.
Infelizmente eu tenho que te falar, essa é a verdade, né? Algumas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, cristal, pirâmide, ferradura, pé de coelho, a casa dele é cheia de amuletos. A palavra de Deus não é isso, a palavra de Deus é Deus trazendo direção para a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés, significa que Ele quer iluminar o nosso caminho, Ele quer dirigir a nossa vida. Se você tem na sua casa, toma e lê. Se você não tem, compra e lê. Se você um dia se aliançou com o Senhor Jesus, não tenha vergonha dele. Se você olha para o mundo e vê o mundo reprovando o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a palavra para você, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha do Evangelho, porque qualquer que do Senhor Jesus, de sua palavra, se envergonhar na terra, ele se envergonhará desta pessoa no céu. E não haverá nada pior para qualquer pessoa do que naquele dia, diante do trono de Deus, ser rejeitado por Jesus. Não haverá nada melhor naquele dia do que se apresentar diante de Deus e ser confessado por Jesus. Está aqui, Pai, o Cícero. Ele me confessou diante dos homens na terra. Por isso eu confesso o nome dele diante do Senhor. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor separará os cabritos das ovelhas. Aos cabritos ele dirá assim: apartai-vos de mim, porque não te conheço. E às ovelhas ele dirá: vinde bendito do meu Pai. Entrai para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você é um bem-aventurado, você quer ser um bem-aventurado. Vamos orar, fala isso com o Senhor, não apenas fale, mas mude a sua atitude em relação ao Senhor Jesus e a sua palavra. Apresente a Jesus a sua vida, submeta ao Senhor a sua vida, confesse, declare com a sua boca em voz audível Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Diga: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que não tenho vergonha do Evangelho, que não tenho vergonha de Cristo. Eu declaro que Jesus não é para mim motivo de tropeço, e eu entrego a minha vida para ser usada pelo Senhor Jesus da maneira como Ele quiser. A partir de agora, sou teu servo. Usa a minha vida conforme a sua vontade e propósito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, o tempo todo, aqui na terra, como ela é feita no céu. Faça essa oração. Se precisar, volte esse vídeo e faça esta oração em voz alta e entregue a sua vida, o comando. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida para Ele e você vai experimentar algo maravilhoso e encontrareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, diz Jesus no Evangelho de Mateus, e o meu fardo é leve. Vamos orar? Coloque a sua necessidade, apresente, consagre, entregue a sua semana para o Senhor. Entregue para Ele os seus planos, os seus negócios, as suas reuniões, os seus deslocamentos, as suas lutas. Entregue para Ele, deixe Ele cuidar. O bom pastor, Ele vai cuidar de tudo se você entregar para Ele. Entregue e confie. Senhor, aqui estamos nós na sua presença para te adorar. O Senhor não é para nós motivo de tropeço. Não temos vergonha do Senhor e do Evangelho. Obrigado, porque, ó Deus, o mundo espiritual, anjos e demônios, ao olharem para mim,
ao olharem para todo aquele que está debaixo do senhorio do Senhor, reconhecem o governo, a autoridade, a glória e o Espírito do Senhor em nós. Obrigado, Deus, também porque muitas vezes, quando vivemos o Evangelho, quando decidimos servir ao Senhor, as pessoas olham para nós e veem a sua luz brilhando em nós, o bom perfume em nós, e veem, ó Deus, que em nós há a graça do Senhor. Não é porque nós merecemos, mas é por sua bondade e misericórdia, por sua graça. Deus abençoe o meu irmão, a minha irmã neste momento. Deus recebe a oração que ele faz ao Senhor. Se alguém neste momento ou um pouco antes, Deus fez a oração entregando o comando, o controle, o governo da sua vida ao Senhor, acolhe, Senhor, instrui, abençoe, dirija. Assim como o Senhor fez comigo, me levou ali na galeria do ouvidor, me conduzindo até a sua palavra. Conduza cada um dos meus irmãos e irmãs que ainda não te conhecem à sua palavra, a palavra verdadeira, ao evangelho verdadeiro. Livra-nos do engano, da mentira, das confusões. Senhor, tira de nós aquilo que não te agrada, a vergonha, o medo. Que nunca eu e os meus irmãos que oramos com o Senhor nesse momento possamos olhar e considerar o Senhor como tropeço para a nossa vida. Deus querido, eu quero te pedir que o Senhor faça o milagre agora, o milagre da salvação, o milagre de transportar aquele que fez essa oração de confissão do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, de tirar a sobrecarga das suas costas e de fazer o meu irmão, a minha irmã experimentar o descanso, a alegria, a leveza, a paz que só o Senhor tem, que excede o entendimento. Quero apresentar agora e orar, Deus, estendendo a minha mão, repreendendo a enfermidade em nome de Jesus, repreendendo a angústia, repreendendo o desespero, repreendendo a tristeza, a depressão, todo mal. Saia do corpo, da alma e do espírito, saia da vida do meu irmão, saia da casa dele em nome de Jesus. Eu declaro saúde e cura no corpo, na alma e no espírito. Eu abençoo a sua semana em nome de Jesus, para que você vença, para que você vá e prospere, para que o Senhor te dê vitória e sabedoria para enfrentar e vencer os desafios. Que o Senhor vá na sua frente, aplanando o seu caminho, lhe dando vitória. Eu declaro a bênção sobre você, sobre sua casa, seus filhos, seus pais, sobre tudo aquilo que leva o seu nome, que tudo aquilo que leva o seu nome seja abençoado, seja guardado, seja alcançado agora pela boa mão do Senhor. Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma excelente semana para você. Não tenha vergonha do Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus, o Senhor, não é para nós motivo de tropeço. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te agradecemos por sua bondade e amor, por sua graça e misericórdia. Amém.